Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora já os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. A gente recebe as suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho pelo WhatsApp que está aí na tela. Você pode encaminhar para a gente também as mesmas questões para o nosso e-mail. Ao longo do programa, nosso consultor da área previdenciária vai respondendo para você. E na área trabalhista temos na sequência o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Mande, participe, opine também sobre o tema de hoje. Queremos saber de você. A restrição de direitos pelo INSS. Olha, um 2020 complicado, né? Além dessa pandemia, o INSS, com as agências fechadas, segurados que necessitam fazer suas perícias não podendo acessar, possibilidade aí de o governo fazer um projeto para congelar o reajuste de benefícios, ou seja, congelamento dos benefícios, né, e outras medidas. Né? A gente quer saber de você o que você acha. Né? Opine e participe também pelo WhatsApp e também pelo nosso e-mail. Então, para debater esse tema, nada melhor do que trazermos aqui o representante dos aposentados. Sim, o presidente da FETAPER que está com a gente, José Pedro Kuhn, opina o INSS e as restrições de direitos aos segurados. Bom dia, doutor Solano, bom dia, ouvintes. Nós da FETAPER somos um segmento de pessoas que trabalhou, que se dedicou para conquistar um benefício que é a aposentadoria. E hoje somos jubilados. E isso nos garante no final da vida, agora que já somos idosos, a grande maioria, para que se tenha um pouco mais de dignidade e de respeito junto à sociedade. Isso é importante. Então não acreditamos que algum governante vá tentar flexibilizar ou congelar os nossos benefícios. São direitos que estão na Constituição e que o governante, quando assume, faz um juramento de cumprir a Constituição. Então não tem como ele chegar lá e fazer uma atitude inconstitucional, cometer um crime, que é mexer no benefício dos aposentados. Porque o artigo 201 nos garante que temos o reajuste para recomposição das condições de compra e também garante que ninguém vai receber menos salário mínimo. Portanto, minha gente, vamos estar esperançosos que não será congelado os nossos salários. É o mínimo, né? Cumprir o que está previsto na Constituição Federal. É o mínimo que a gente espera. Está conosco também o coordenador-geral da ABASUL, a Associação Brasileira de Advogados da Região Sul, Dr. Tiago Kidrick, e ele opina as restrições de direitos impostas pelo INSS. Bom dia, Solano e telespectadores. Desde a reforma da Previdência, nós estamos nos deparando com uma mesma situação. O INSS formulando medidas para economia de recursos através da retirada de direitos do cidadão, principalmente daqueles que mais precisam dos benefícios previdenciários. A gente enfrentou uma grande luta na reforma da Previdência para a manutenção de alguns direitos, alguns essenciais, por exemplo, como a garantia do salário mínimo na pensão por morte, uma luta ferrenha para reduzir os pontos na transição da aposentadoria especial para permitir a especial na periculosidade. E agora persiste isso com os decretos que foram editados, o decreto e a portaria, e agora com o estudo de uma medida por parte do governo federal de congelamento do valor dos benefícios previdenciários e também, novamente, a desvinculação do salário mínimo do benefício de prestação continuada. Então, são medidas que nós já viemos enfrentando já há bastante tempo, mas que querem fazer com que o cidadão pague a conta do déficit público ao invés do corte efetivo de privilégios, que é o que o Brasil precisaria. Por isso, temos tomado pela ABA, pela OAB e como advogados diversas medidas contra isso que vem ocorrendo.
E é um trabalho que tem sido muito efetivo, né? Porque com esse trabalho as entidades têm, o INSS, o próprio governo tem repensado muitos movimentos. Quiçá continue assim, né? E repensem cada vez mais para prestar um serviço público melhor aí para o segurado. E o nosso consultor da Previdência, como está pensando? Em nome de Rodrigues Pacheco Advogados, Dr. Charles Pacheco, o senhor que convive aí diariamente, né, com as demandas na área da Previdência, tem o acesso às agências da Previdência também, um tanto quanto dificultado, né, durante esse ano. O que está pensando do tema que a gente está propondo, doutor Charles? As restrições de direitos impostas pelo INSS. Obrigado por comparecer ao Boca no Trombone. Um bom dia. Muito bom dia, Solano. Inicialmente, cumprimento a ti, aos demais participantes do programa, em especial a todos que nos assistem de casa. Como tu bem disseste, Solano, na proposta desse programa, né, eu gostaria de enfrentar mais a questão das perícias médicas, né? Nós, advogados que defendemos os trabalhadores, os segurados da Previdência Social, nós sabemos o quanto toda essa parcela da população está sofrendo. Essas pessoas elas vivem um drama, Solano, desde o fechamento das agências lá em março. E quem acompanha essa rotina, como nós, né, sabe que a marcação de perícias, pedidos de prorrogação, tudo à distância, via aplicativo ou via internet, né, é um procedimento perturbador. Veja bem que os pedidos de prorrogação eles precisam ser feitos a cada 30 dias. Né? Muitas pessoas não têm essa compreensão, né, de todo mês ter que fazer uma ligação, ter que fazer um pedido pelo aplicativo. Sim. Né? Então, assim, nós vemos isso com muita preocupação, Solano. Né? Nós temos testemunhado a atuação de profissionais da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, na linha de frente, né, no atendimento de pessoas infectadas pelo coronavírus. E que merecidamente recebem homenagens no mundo inteiro. Claro. E honram o juramento de Hipócrates. E eu me pergunto, Solano, será que os segurados do INSS, eles não são merecedores desse mesmo cuidado dos peritos? Exato. E mais, né, doutor? Será que os peritos, eles se julgam mais do que os outros médicos? Eles são tão médicos quanto os outros que estão a batalhar, a salvar vidas. Ora, e mais do que isso, o INSS garantiu, fez as próprias avaliações nos locais de onde ocorrem as perícias, forneceu os EPIs e eles ainda, por si, quiseram fazer o próprio periciamento dos locais. Veja só, você trabalhador, se você tivesse esse direito de você ir antes lá no local do seu emprego para vistoriar o local. Agora não está bom isso, senhor empregador, mude aquilo. O que esses peritos estão pensando? Ora, por favor, vamos? Sim. Se me permite, Solano, eu aproveito a oportunidade para referir que a Comissão Especial de Seguridade Social, que há pouco o Dr. Thiago, presidida pelo Dr. Thiago Kedrick, que falou agora há pouco, inclusive se manifestou, vem trabalhando forte nisso e se propondo acompanhar essas vistorias nas agências. Verdade. Doutor Charles, já tem dúvida chegando aqui da área da Previdência? A Jéssica, ela diz que tem um projeto de lei que quer ampliar a licença maternidade, o PL 3913. Ela diz que a licença dela acaba agora em outubro, e ela quer saber, se o projeto for aprovado, eu volto para a licença? Olha, Jéssica, eu tive observando a proposta de lei que tu referiste na pergunta, e ela é bem recente, ela foi proposta agora em julho de 2020. Né? E esse projeto, ele prevê a prorrogação do salário maternidade para os casos em que um benefício tenha sido cessado após a publicação do decreto de calamidade pública. Né? Então, logo, encerrando a licença no curso desse decreto de calamidade, tu deverá retornar ao gozo do benefício. Perfeito. Claro, tudo isso, né, Solano, se essa proposta de lei, né, ela for aprovada pelo Congresso. Claro, claro. O José Claumir, ele diz que tem câncer de medula óssea, vai voltar para o trabalho. Qual é o tempo de estabilidade que ele tem, doutor? Olha só, o seu José Claumir, né? Se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, seu José, o projeto de lei 8.057, de 2017.
que ele prevê a inclusão de um artigo lá na lei de benefícios que concederia a garantia de manutenção do contrato de trabalho ao portador de câncer, após a cessação do auxílio-doença, independentemente se é acidentário ou não, Sim. pelo prazo de 12 meses. Então é importante que se acompanhe esse projeto de lei, que se procure os deputados, né, para demonstrar o interesse nessa importante matéria. Perfeito. Dr. Charles está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Copiou aí? AM 640 FM 94,9 e claro, chegou a nossa hashtag aí na tela, ó, Boca no 31 anos sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Publique direito previdenciário, direito do trabalho, direito dos servidores e use a nossa hashtag. Momento de solidariedade, chegando o recado para você aí do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados, a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Seja parceiro aí do Banco de Alimentos. O programa de hoje está perguntando: o INSS e as restrições de direitos impostas pela autarquia são justas? Quem opina mais uma vez é a FETAPERGS, com o seu presidente José Pedro Kuhn. Pagar a Previdência é um dever do governo, porque a Constituição criou garantias ao cidadão. Lá no artigo 6º recomenda o direito à cidadania. E no artigo 195, 196 foi criada a Previdência e dito onde viriam os recursos. Portanto, a Previdência ela não é deficitária se cumprido o que determina a Constituição no artigo 196. Porque basta evitar as isenções que são desnecessárias, cobrar os devedores da Previdência, aqueles que recolhem do trabalhador e não repassam, e também fazer uma auditoria na dívida pública. São sugestões, faça uma auditoria da dívida pública, muito do nosso dinheiro da Previdência está indo para pagar juros, e nós temos uma auditoria para ver se realmente nós devemos esses juros. Então, é um direito nosso. Então, gente, não nos preocupamos. Vamos cobrar, porque o governo tem dever, ele tem compromissos constitucionais de pagar os aposentados e não pode congelar. O artigo 201 não permite isso. Tá certo? Vamos em frente. Vamos em frente, presidente. Para ouvir agora o coordenador-geral da ABASUL, Dr. Tiago Kidrick. Solano e telespectadores, nós não aceitamos o congelamento dos benefícios previdenciários. A OAB do Rio Grande do Sul fez uma nota pela irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa é uma medida, congelar os benefícios equivale a reduzir o valor deles, e a Constituição Federal garante a preservação do valor real dos benefícios previdenciários. Então nós fizemos essa nota e estamos levando ao conhecimento dos parlamentares e do governo federal. É inaceitável tal medida. As medidas que o Brasil precisa têm a ver com o corte de privilégios, de gastos desnecessários e não passar esse ônus para a população carente que recebe o benefício do regime geral de previdência. Nós também estamos pedindo a suspensão do pente fino previdenciário. O tratamento que o cidadão tem recebido nas agências do INSS não é digno
e deve ser repudiado. Nós precisamos ficar ao lado do cidadão. Nós também fizemos uma nota nesse sentido, nos reunimos com o presidente do INSS. Eu acho que cada cidadão brasileiro, cada cidadã deve cobrar uma postura de melhor tratamento para com o cidadão por parte do INSS e não essas medidas que só visam a criar problemas para o cidadão, para o contribuinte e num momento de pandemia que todos estão fragilizados. Bem colocado aí pelo Dr. Tiago. Mais dúvidas, mais questões de previdência? O Dr. Charles Pacheco está respondendo hoje para a gente. O Gerson da Capital, uma empresa que ele tem registro na carteira, não recolheu o INSS. Ele pode usar esse tempo para aposentadoria, doutor? Sim, Gerson, com certeza. Infelizmente, essa é uma prática recorrente, ela acontece, né? E não deve haver prejuízo em relação ao cômputo do tempo. Isso é, né? Do tempo anotado na sua carteira de trabalho. Em relação ao período não recolhido, deverá ser computado pelo INSS. O que eu quero deixar bem claro para o Gerson? A maior preocupação neste caso é com relação ao valor dos salários de contribuição. Sim. Ele vai ter certamente computado o tempo, mas pode haver um prejuízo, Solano, nos salários de contribuição. Claro. Ou seja, se ele recebia, por exemplo, o equivalente a 3 salários mínimos, ele vai ter que comprovar para o INSS que ele recebia este valor. Sim. Caso contrário, o INSS vai considerar salário mínimo. Como é que ele pode fazer isso? Com uma apresentação de contra-cheques, com recibos de pagamento, solicitando para o empregador a relação de salário de contribuição. Perfeito. Enfim, este é o caminho, mas é importante ter cuidado com relação ao salário de contribuição. Tá certo. O Dr. Charles segue com a gente para responder as dúvidas de direito da Previdência. Agora a gente vai para o nosso outro quadro, o quadro do direito do trabalho. Chega aí o nosso Dica Trabalhista. Dr. Paulo André Solano, caros ouvintes do programa Boca no Trombone, vamos ao Dica Trabalhista de hoje com uma mensagem encaminhada pelo Vicente Martins. O Vicente, primeiramente eu vou omitir o nome do seu empregador, certo? Por uma questão de sigilo, confidencialidade, mas enfim, questiona o Vicente. Bom dia, eu fui contratado pela empresa X em 21 de fevereiro deste ano, devido à pandemia fui demitido em 20 de maio, solicitei meu auxílio emergencial, mas não fui aprovado, ele apresentou contestação, também foi negada, procurou já vários órgãos, inclusive a Caixa, mas ninguém atendeu às reivindicações dele. O que posso fazer? Uma vez que está desempregado, ele tem, obviamente, uma preocupação em relação à sua situação financeira. O que ele pode fazer? Pergunta. Vicente, nós temos que lembrar que esse auxílio emergencial instituído pelo governo, ele possui uma série de requisitos que precisam ser preenchidos à risca, né? E um deles, inclusive, é que não pode estar recebendo benefício de seguro-desemprego, por exemplo, tá? Mas, ao que parece, pelo caso que trazes aqui para nós, é o seguinte, nós temos um problema de informe, né? É uma questão formal, um informe encaminhado pelo teu empregador que talvez esteja com alguma discrepância, tá? Então a ideia é que procures, né, daqui a pouco teu empregador, veja se está tudo certo, se os informes do teu contrato de trabalho foram remetidos corretamente para os órgãos oficiais, né? Se isto não resolver, talvez tenhas que abrir um processo administrativo, que é inclusive uma recomendação do próprio Ministério da Economia, e em um caso mais gravoso, uma situação mais dramática, ingressar com uma ação judicial. Certo? Mas não há dúvida aqui que deves procurar um advogado de tua confiança, um advogado trabalhista que possa te dar a orientação devida, o encaminhamento mais apropriado a partir da análise do teu caso concreto. Certo? Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado, doutor Fabiano Pantoja, do nosso time de consultores trabalhistas aqui no Boca. Continue mandando as dúvidas de direito do trabalho e também de direito da Previdência. Vamos para o espaço de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Em encontro com representantes do INSS, o presidente da comissão, doutor Tiago Kidrick, falou de temas importantes. Um deles foi a fila nacional, com muitos processos sendo questionados por advogados devido a avaliações desconexas por parte do INSS. Aspas para eles. Temos exemplos de decisões sem qualquer relação com o caso do cidadão ou com uma análise confusa, exemplificou o doutor. Ele ainda apontou a necessidade do INSS digital
passar a oferecer mais opções de serviços de forma virtual, como o auxílio incapacidade e a indenização por tempo de serviço. Todo domingo você tem aqui no Boca o espaço da Comissão Especial de Seguridade Social da OABRS. Vamos para o espaço dos servidores? Sim, vamos tirar dúvidas? Chegando elas com o Dr. Marcelo Tassinari no Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos da Band TV, amigos do Boca no Trombone. Hoje, no quadro Direitos dos Servidores, eu vou responder a pergunta da Silvana. A Silvana, que ela é servidora pública municipal, ela tem 11 anos de serviço público e ela quer saber se ela pode averbar um tempo rural. Silvana, se o seu vínculo com o serviço público aí no município for um vínculo de empregado público, ou seja, se as suas contribuições são para o INSS, você vai poder sim averbar esse tempo rural lá no INSS. O tempo rural até outubro de 91 basta comprovar a atividade rural e a partir de novembro de 91, além de comprovar a atividade rural, você vai ter que indenizar esses períodos. Você vai ter que pagar as contribuições desses meses que você quer averbar, tá certo? E se o seu vínculo no serviço público for um vínculo estatutário, você contribui para um regime próprio, para um instituto, para um fundo de pensão, você vai poder também averbar esses períodos no regime próprio, mas você vai ter que indenizar todos os períodos. Você vai ter que pagar todas as contribuições, seja elas anteriores ou posteriores a outubro de 91. Pode usar tempo rural no regime próprio? Pode sim, mas tem que indenizar, tem que pagar as contribuições, tá certo? Um abraço a todos, um ótimo domingo, um excelente final de semana e fiquem com Deus. Servidor público, mande as dúvidas para os nossos canais digitais também. Bom, mais uma antes do nosso intervalo. Aqui a dúvida é de Previdência com o Dr. Charles Pacheco. A Maria, 58 de idade, 17 de contribuição. Ela tem que voltar a contribuir e com quantos anos vai poder se aposentar, Dr. Charles? Dona Maria, a senhora se aposenta aos 62 anos e não é necessário contribuir até lá. A senhora já tem 17 anos, é tempo suficiente. Mas é interessante que a senhora mantenha a qualidade de segurada até preencher os requisitos para aposentadoria por idade aos 62 anos. Tá certo. Dr. Charles já retorna com mais dúvidas na consultoria. A gente dá uma paradinha para o mate, para o café e retorna para concluir esse assunto. O INSS e as restrições de direitos aos segurados. Aqui no Boca no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, seu espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e hoje estamos debatendo os direitos restringidos dos segurados pelo INSS. Conclusão da FETAPERGS com seu presidente José Pedro Kuhn. Nós, os aposentados, somos privilegiados, principalmente no tempo de pandemia, por termos conquistado os nossos espaços dentro da sociedade. E continuamos com responsabilidades, não é isso? Hoje somos assim muitos responsáveis pela manutenção da própria família, né? Graças aos nossos benefícios, que não podem ser congelados, a Constituição garante isso para nós. Nós temos que ter esperança que o governo cumpra a Constituição. E vamos, com certeza, participar ativamente nas próximas eleições agora, para escolher nossos líderes de base. As nossas entidades de base estão organizadas, estarão participando com certeza desse movimento e vamos fazer boas escolhas. Obrigado, Solano, obrigado por ter esse espaço para poder nos manifestar. Um grande abraço, bom fim de semana. Para todos nós. Opinião final da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com seu coordenador-geral, Dr. Tiago Kidrick.
congelamento de benefícios previdenciários contraria a Constituição Federal. Nós não podemos aceitar medidas que venham a prejudicar os mais fracos da sociedade, aqueles que devem ser protegidos. E esses são os beneficiários do sistema geral, do regime geral da Previdência Social, os beneficiários da assistência social brasileira. Por esses nós devemos lutar e lutar pela que a Constituição Federal seja cumprida. Essa Constituição que tem em suas missões a erradicação da pobreza, a distribuição de renda, enfim, a justiça social sendo consolidada no Brasil. Não podemos permitir que o cidadão também seja maltratado nas agências do INSS. Todos nós devemos nos unir para que a cidadania brasileira seja tratada com dignidade, que a gente consiga que quem pague a conta dos gastos sejam realmente os privilegiados pelo sistema e não os mais pobres. Última dúvida de previdência da Jussiara, lá de Rio Grande. A mãe dela trabalhou 7 anos de carteira. Como fica a aposentadoria, doutor Charles? Olha, a mãe da dona Jussiara vai precisar contribuir mais 8 anos, seja com carteira assinada, como segurada empregada, ou através de um carnê mensalmente, como contribuinte individual ou facultativo. Tá certo. Doutor Charles, muito obrigado. Siga firme na Previdência justa e forte aí pela gente. Muito obrigado, Solano, pelo convite. Um bom domingo a todos. Obrigado. E você acha que essas restrições de direitos aí do INSS têm alguma relação com a área financeira? Então você tem razão. Chegando aí o nosso quadro, o Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de Finanças e hoje vamos falar sobre as restrições de direitos pelo INSS. E por que esse tema é tão relevante? Porque nesse exato momento nós estamos com alguns estados com a suspensão das perícias médicas. E essa parte do INSS, ele impacta diretamente nas 3 saúdes que nós dizemos que o ser humano necessita estar em boa sintonia. Que 3 saúdes são essas? A primeira saúde é a saúde física. Pois, no momento que uma pessoa vai solicitar a sua contribuição, ela pode estar solicitando por um auxílio acidente, por uma aposentadoria por invalidez, e ela já está com a sua saúde prejudicada. O segundo ponto é a saúde financeira. E se a pessoa não está recebendo o seu benefício, o que acontece? A saúde financeira dela também está prejudicada, causando prejuízo na sua terceira saúde. Que saúde é a terceira? A saúde mental. No momento tão complicado como a pandemia que estamos vivendo por causa do Covid, a saúde mental das pessoas, da população já está prejudicada. E mais esse estresse por não recebimento do seu devido benefício acaba prejudicando ainda mais. Então, uma pessoa que está na fila do INSS necessitando do seu devido benefício, ela acaba tendo as suas 3 saúdes como prejudicadas. Então, nós solicitamos que seja voltada às perícias o mais rápido possível, mas sempre com o devido ponto. Devemos ter precauções, precisamos seguir protocolos e o Estado precisa dizer que protocolos são esses e deixar isso muito claro, dando todas as condições para que os médicos possam voltar a trabalhar. Um bom final de semana a todos, um grande abraço. Recado aí do Rafael Toro e claro, principalmente, já falei hoje aqui no programa, mas repito, que os peritos tenham consciência que o momento, que a necessidade das pessoas realizarem as perícias, né, terem o direito à concessão do seu benefício, ele é mais valoroso do que qualquer outra questão, né? Então, que tenham, nesse momento, empatia com quem efetivamente precisa. Tá bom, gente? Durante a semana a gente vai fazendo tabelinha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube, Twitter, à disposição para você. E encontro marcado aqui na Band TV, a partir das 8h30 do próximo domingo. Boca no 31, sempre na luta!